Então, vamos lá, para quem estiver conseguindo ver aí direitinho, a gente pode notar ali que a gente tem aquele verdinho representa fator genético mais fraco, o azul ali representa o fator genético mais forte e o laranjinha representa fatores ambientais. Então, veja bem que o pai e a mãe ali em cima, representados por dois copos, eles têm aqui, ó, nesses dois copos eles têm, o pai tem um fator genético fraquinho ali dentro dele, representado pela letra C, e tem alguns fatores ambientais dentro dele também, mas o copo dele não encheu. Então, apesar dele ter essa mutação genética pequena e esses fatores ambientais aqui envolvidos, ele não tem autismo. A mãe, ela tem um fator genético super forte ali, ó, ela tem uma mutação genética importante, tem uma mutaçãozinha genética fraca, representada pela letra B, e tem um fatorzinho ambiental aqui. Só que, de novo, ela também não encheu o copinho, então ela não tem autismo. Os dois, né, casaram, procriaram e tiveram 4 filhos. Desses 4 filhos, o primeiro e o último nasceram com autismo, os dois do meio não. É uma regra, Anitta? Não, não é. Poderia ser só o segundo, só o terceiro, os 4 com autismo, os 4 sem autismo. Não existe uma regra aqui, é uma loteria, tá? O primeiro, ele herdou da mãe e do pai as questões genéticas, as questões ambientais e ainda desenvolveu um gene só dele ali, ó, letra E. O último, só a mutação dele sozinho, que é a letra E, pode ver que o pai e a mãe não têm a mesma mutação que ele, já foi o suficiente para encher o copinho dele junto com algumas mutaçõezinhas ali que ele herdou do pai também. Podem ver que eles herdam da mãe e do pai, então não existe um único responsável. E isso que eu estou falando de ciência, tá, pessoal? A gente consegue provar isso daqui. Então, a gente não pode dizer que foi porque a mãe foi fria, porque o pai não queria essa gravidez, porque a mãe estava com medo de perder o corpo dela gostoso, maravilhoso. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com ciência mesmo, tá? Então, a gente vê essa questão aqui. Essa outra página aqui, ó, mostrando que aqui nós temos o gene ASTN2. Esse gene ASTN2, ele se apresenta na primeira pessoa aqui, ela nasceu com essa mutação genética, e ela tem outras mutações também, fatores ambientais dentro dela. Ela nasceu com autismo, nasceu com TEA. A segunda pessoa tem a mesma mutação genética, só que nela se manifestou como TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. A terceira pessoa nasceu com a mesma mutação genética, mas ela nasceu com TEA, que é o autismo, e TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Ela não apresenta TDAH. Então, só para a gente entender que mutações genéticas, às vezes elas podem ser a mesma mutação, mas ela pode se apresentar de formas diferentes em cada um. No caso do Nicolas, por exemplo, a mutação principal dele, não única, que ele tem um monte, a principal é SYN1, que as pessoas que nascem com essa mutação, geralmente elas têm epilepsia ou ataxia espinocerobelar. E o Nicolas até hoje não apresentou nem epilepsia, nem ataxia espinocerobelar. Lembrando que essas duas doenças, elas podem se apresentar também na fase adulta, principalmente a ataxia espinocerobelar. A epilepsia também, ela pode se apresentar até depois dos 30, 40 anos, mas o Nicolas talvez não apresente por causa de porque ele é heterozigoto, né? Esse modelinho, pessoal, dos copos, né, desse artigo, é um modelo super legal que esses autores desenharam para explicar a complexidade do autismo e para explicar que as causas do autismo são multifatoriais. Então, sempre tem questões genéticas e ambientais, né, unidas juntas para preencher esse copinho. A gente sabe que as causas são majoritariamente genética, tá? Tem um estudo muito grande que foi feito com mais de 2 milhões, né, de indivíduos, mostrando que cerca de 97% dos casos são genéticos e de 1 a 3% ambiental. A gente tem estudos lá no laboratório que a gente acredita que seja um pouquinho mais ambiental, mas pelo menos 90% genético né? Então, majoritariamente, as causas são genéticas, mas tem essas combinações, e a gente acredita que nenhum fator ambiental isolado, né, uma hipótese, causa autismo. Sempre tem que ter uma predisposição genética. A genética, ela fala mais alto, tá? Então, esse modelinho do copo, esses autores desenharam, e eu acho que o mundo inteiro está usando, né, que estuda autismo, porque ele explica muito bem essa complexidade e como ele é multifatorial, tá? E poligênico. São diversos genes relacionados às causas.